Olá, tudo bem? Você está assistindo ao Conexão Futura. E com o fim do período de férias, é hora de falar sobre adaptação à vida escolar. Seja pela primeira vez ou pela troca de instituição, este costuma ser um momento delicado para a família, mesmo depois de toda a fase de preparação e de pesquisa pela escola ideal. São muitas as expectativas e as incertezas diante da nova rotina. Por isso, vamos conversar sobre o assunto agora no Conexão e eu recebo aqui no estúdio o Tiago Martins, que é professor e diretor pedagógico do Colégio Força Máxima, e também a Márcia Figueiredo, que é educadora e psicóloga do Centro Educacional Miraflores. Olá, Márcia. Olá, Tiago. Bem-vindos. É um prazer conversar com vocês. A gente tem aqui no estúdio representantes de duas fases diferentes da vida escolar. A gente está com a Márcia, que é de uma escola da educação infantil, do berçário até o primeiro ciclo do ensino fundamental, e depois o Tiago, que é do ensino fundamental até o ensino médio. Então, a gente vai poder falar das diferentes adaptações. Então, eu vou começar com a Márcia, né? A mãe que está nos assistindo agora, que o filho vai entrar no berçário ou vai entrar no maternal, tem aquele momento, será que o meu filho vai se adaptar ou não? À creche, à escola. A adaptação, Márcia, ela pode ser mais fácil do que ela aparenta? Pode, ela deve ser, né? A escola, primeiro você tem que escolher, tem que ter a ver com as suas ideias, com o seu perfil de família. E seguir algumas regrinhas básicas de preparação já para adaptação. A família tem que se preparar para isso. É isso que eu quero, é essa escola que eu escolhi. Então vamos entrar em contato, vamos conversar com os coordenadores, com os educadores e vamos saber, e ter dicas, né, de adaptação de horário, né, de estimular a criança, das novidades que estão por vir. Todo esse processo de rotina, isso vai facilitar para a adaptação transcorrer de uma maneira mais tranquila. Mesmo com o bebê, a criança que está ali na faixa de 1 ano, 2 anos de idade, mesmo com eles, a gente pode conversar e ir falando sobre essa expectativa do quanto vai ser legal estar naquela escola, naquele ambiente. É isso aí, vai ser legal. Né? Então vamos ver, por exemplo, a rotina. Bebê é muito ligado à rotina. Então, que horas que eu almoço? Mas qual é o almoço da escola? Então, tá diferente, vamos aproximar, porque são coisas que vai minimizar o impacto na hora que a criança for para um ambiente que já é diferente para ela. A gente não está falando aqui que não vai ser diferente, que não vai ter estranhamentos. E isso é uma coisa que a mãe tem que se preparar. Vai haver estranhamento. A criança pode ser que chore, a probabilidade de chorar é grande, ela não conhece aquilo. Agora, se a gente está seguro, se aquela é a opção que a gente fez, não tem como não dar certo. Né? A gente tem que estar reformando. Olha, a mamãe está aqui, olha, vamos lá ver os amiguinhos, vamos ver as professoras, vamos brincar. A mamãe está aqui, ó. A mamãe vai com você. Se preparar para acompanhar. Eu acho que isso é uma coisa assim, às vezes a gente fica com uma ansiedade muito grande para que a adaptação acabe. E não, a criança às vezes precisa de um tempo mesmo, de 2 horinhas, ir aos poucos, né? Respeitar esse tempo. Não almoçou? Tudo bem, então deixa para almoçar depois, vamos primeiro levar para brincar. Vamos conhecendo aos poucos, vamos levar alguma coisa, de repente, da casa para a escola, né? A escola, com certeza, tem um planejamento específico, preparado para receber essa criança. Então, e esse encantamento? Eu acho que o pai tem que pensar assim, é essa a minha opção? Então, eu vou enfatizar como uma coisa positiva, levando sempre as coisas agradáveis, né, de ganho que essa criança vai ter. Porque, desculpa, assim, mas a escola é um ambiente para a criança. É um ambiente preparado, então não tem por que a criança não gostar disso, de vivenciar isso. A gente volta já a falar então dessa fase, agora eu vou trazer a nossa conversa para o Tiago. Tiago, você é coordenador de uma escola que trabalha tanto com o ensino fundamental quanto o ensino médio, né? E aí eu quero falar de uma adaptação que é a adaptação do aluno novo, que chega naquela turma, por exemplo, não está lá no primeiro ano do ensino fundamental, já chegou no segundo, a turma já está super amiga, super envolvida e chega um aluno novo. Esse é um momento de adaptação delicado, a gente pode dizer assim? É mais difícil para esse aluno? Olha, tudo vai depender muito do perfil desse aluno, né? Você tem alunos mais introvertidos e alunos mais extrovertidos. Então, sim, um aluno mais tímido, com uma certa dificuldade de interação, ele vai ter um processo um pouco mais lento de integração. Mas eu acho que nesse momento a escola tem um papel importante para ajudar a integrar a própria professora em sala de aula. Se a gente está falando de um Fundamental 1, num segundo ano, como você citou, então a professora ela tem um convívio diário com os alunos, então tem um relacionamento muito próximo. Então, nas próprias atividades, com a integração desse novo aluno,
a gente, no primeiro mês de aula, ele já está muito bem integrado, né? Talvez a falta de convívio diário que a gente vai verificar no Fundamental 2 e no ensino médio, porque são muitos professores, os professores, como não têm esse contato diário, eles vão ter um pouco mais de dificuldade de integrar esse aluno. Então, aí a coordenação passa a ter um papel mais importante em atividades, em eventos, né, esportivos, pedagógicos, que possam estimular trabalhos em equipes, né? E com essas equipes, assim, você consegue uma integração mais ágil. Mas vale sempre lembrar, nenhuma amizade é construída em uma semana. Né? Se você tem um convívio de anos, já existe uma amizade ali instaurada. Então, sempre que você está chegando num ambiente novo, você também vai levar algum tempo para cultivar amizades. Você vai, no primeiro momento, se relacionar com pessoas que você tem mais empatia. Dessa empatia, pode vir a surgir novas amizades. E sempre que há essa troca, sempre que há essa chegada, acho muito importante os pais não quebrarem laços de amizades anteriores. Não é porque uma escola foi alterada que as antigas amizades precisam ser desfeitas. É importante o pai, nesse momento, por exemplo, da criança saindo da educação infantil, indo para o ensino fundamental, a escola não oferece, então você vai buscar uma nova escola. É importante, Thiago, pela sua experiência, que a criança participe da escolha dessa escola também? Eu acho que você poderia dividir em dois momentos. O primeiro momento são os pais que vão fazer a seleção dentro daquilo que eles estão buscando para o futuro do filho deles. Então, dentro dos diferentes modelos de escola, você vai chegar ali a um grupo reduzido, talvez 2, 3 escolas, chegando a esse momento onde você tem esse número reduzido. Dentro do parâmetro que você optou, você é responsável, sim, é muito importante ter a participação do aluno, porque ele vai conviver. Então, se ele sentir bem num ambiente e não tão bem no outro, ou se a empatia foi de cara num determinado ambiente, é muito importante. Isso vai facilitar demais o processo de adaptação dele e a integração naquele ambiente. Então, a participação dele é decisiva. Se foram em séries mais avançadas, se chegar na adolescência, que é a fase do questionamento, se você não envolver, né, se você não envolver o adolescente, ele não vai querer se adaptar. Com certeza. Porque não foi a escolha dele. Então, você vai fazer sim a seleção, você como responsável, e tem que ter a participação dele. Muito bom. A gente vai voltar a esse assunto, mas eu quero trazer logo mais uma convidada que entende muito desse assunto. É a Aline Machado. Ela é mãe de 2 meninas e já teve que fazer a adaptação escolar algumas vezes. Não é isso, Aline? Tudo bem? Isso, tudo bem. Aline, você tem 2 filhas, né? A Sofia, que tem 7 anos, e a Beatriz, que tem 5 anos. E você muda muito de cidade, consequentemente, teve que mudar de escola para suas filhas, algumas vezes por conta da profissão, do seu marido, a sua profissão. Como é que é esse momento, né? Como é que vocês tratam essa questão da mudança da escola e até também uma questão aí muito maior, que é a mudança de uma cidade, né? É mais complicado, né? Porque mudar de escola com os amigos antigos permanecendo na mesma cidade é bem mais fácil, né? Agora, quando você muda de cidade, então muda tudo, né? Tudo é um pouco mais complicado. Mas, enfim, em relação à escola, é bem complicado. Agora, eu estou passando exatamente por esse processo. Amanhã é o início do ano letivo, né? Oficial. É o primeiro dia de aula. Então, na escola dela, porque cada uma inicia num dia, né? Enfim. Aí eu tô com esse problemão, assim, né? Mesmo passando pela segunda vez agora com elas. Elas vão entrar numa escola completamente diferente, apesar da escolha do método de ser o mesmo, de ensino. Enfim, Quer dizer, você teve que mudar de São Paulo para Juiz de Fora. E aí, um momento em que suas filhas estavam com uma das suas filhas 4, 5 anos. Isso. Na primeira vez, quando eu mudei, foi do Rio para São Paulo. Uma tinha 2 anos e a outra tinha 4 anos. E agora, uma está com 5 e a outra 7. E a gente falava há pouco tempo aqui no estúdio, Aline, da importância da criança, né, como ela vai ficando mais velha, de participar da escolha da escola. Você levou esse processo também para sua filha mais velha, por exemplo? Levou ela até a escola que você e seu marido escolheram para ela conhecer antes de vocês efetivamente confirmarem a matrícula? Então, eu não tive essa possibilidade. Eu acho até que é uma ideia bem bacana. Só que eu não tive essa possibilidade por questão de vaga. Porque isso para mim é uma coisa muito importante, escola. Então, quando a gente fica sabendo que vai mudar, eu já dou um jeito de ver uma coisa antecipadamente uma escola, de acordo com o que
o que eu quero, o que eu acredito. E, enfim, mas eu já levei elas na escola antes de começarem as aulas. E em algum momento nessas mudanças, Aline, você teve algumas questões específicas com a adaptação? Ou, como a gente colocou aqui na conversa também com a Márcia, esse foi um momento que você se preparou para ele, que você levou, conversava com as suas filhas sobre esse assunto em casa, e aí foi mais tranquilo do que muitas mães imaginam que seja? Então, a primeira experiência, como elas estavam menores, com 2 e 4 anos, assim, não foi muito legal porque eu não fiz uma coisa que eu não fiz agora novamente. Elas mudaram em maio, que foi assim, exatamente tudo correndo, o ano correndo, o ano já estava correndo. Então elas estavam numa sexta-feira, elas estavam numa escola no Rio, e na segunda-feira elas começaram uma nova em São Paulo. Então eu jamais farei isso novamente. Não foi legal. E dessa vez, assim, eu acredito que seja bem mais tranquilo, porque eu esperei o ano acabar e nos mudamos nas férias. Então, elas já vão começar agora numa nova escola, no novo ano. Apesar de termos adaptação novamente, tudo de novo, eu acredito que está sendo bem mais tranquilo. É, uma experiência negativa que você teve, né, nessa mudança no meio do turno, como você colocou, no meio do ano agora, pela experiência que você teve, você agora não vai fazer da mesma forma e com certeza vai ser muito mais fácil para as suas filhas. Agora, em algum momento nessas mudanças, Aline, você sentiu alguma alteração de comportamento ou do próprio rendimento? Em algum momento as suas filhas não quiseram ir para as escolas? Sim, aqui agora, por enquanto, só a mais nova, que está com 5 anos, que fica falando de vez em quando, às vezes, que não quero ir na escola nova. Mas, assim, é bem aleatório e eu trato, assim, de uma forma bem otimista e vou contando que vai ter amigos novos e tal. E aí está ficando bem tranquilo. A mais velha não está nem focando no assunto direito. E foi exatamente com a mais velha que eu tive problema da outra vez, quando ela tinha 4 anos. Ela chorou a primeira semana, porque como saímos numa sexta de uma escola e ela estava em outra, aí ela chorou bastante a primeira semana. E não queria ir no dia seguinte, e falava que queria os amigos dela, que queria a professora dela, a tia lá do Rio, enfim. Mas agora está sendo totalmente diferente. E a gente vai aprendendo também, né? Com certeza, eu vou trazer um pouquinho a conversa novamente aqui para o estúdio. Aline, vou pedir para você continuar acompanhando. Márcia, a Aline trouxe então agora a questão da filha dela na época com 4 anos. É uma fase que você realmente cria os vínculos e, claro, nesse caso não teve como, eles precisaram se mudar. Quando a criança tem essa semana, né, que fica mais reticente em ir para a escola, tem saudade dos coleguinhas da escola anterior, da professora, qual é a dica que você pode dar para esses pais para lidarem com isso, né? Porque muitas vezes a gente, claro, eu como mãe, eu sei o que a gente sente quando vê o nosso filho chorando, dói muito, né? E aí a gente, claro, a gente vai numa questão da proteção, isso é uma reação automática de pais e mães. Olha só, a gente não tem que desvalorizar esse sentimento. A gente não tá... Aceitar a adaptação não é ignorar o sofrimento que a criança possa estar... que ela está perdendo os vínculos. Mas a gente procura sempre levar para o lado positivo. Você está... Tanto que você vê que agora, aqui sofreu, hoje não está sofrendo. Porque ela passou por isso, ela viu que ela reconstruiu novos amigos, que a vida caminhou, que ela fez outros laços. E agora a prima mais nova, que não passou ainda, é que está sofrendo isso. Então, a gente, assim, ela vai continuar tendo os amigos, como ele falou. Não é porque você está se mudando que os laços se desfazem. Então, vamos anotar o telefone, manter o contato. Sim, hoje em dia a gente tem N facilidades, né? Com o Skype, com todas comunicação que é facilitada. Eu sei que você vai estar com saudade, mas vamos ver o lado positivo. São novos amigos, você não deixou de ter os outros. Vamos levar de contar como foi sua experiência, validar as coisas que são positivas. Eu acho que nós adultos, a gente acaba falando muito do nosso luto de estar perdendo a nossa casa, de estar começando tudo de novo, e a gente acaba falando isso, porque muitas vezes a criança não está nesse luto todo. Né? E é reforçar a coisa positiva. Eu não vou para a escola. Não, você vai para a escola sim, porque o que papai e mamãe acreditam que é legal. Você vai conseguir novos amigos. Olha só, sua irmã, é para comprar uniforme. Vamos levar sempre para o lado do ganho.
Nunca ficar... Agora, eu entendo que você está com saudade dos seus amigos. Vamos ligar para os amigos. Quer escrever uma carta, quer ligar. Vamos validar isso, porque ela vai perceber que ela vai, mas ela não deixou, não apagou a história dela. Com os alunos mais velhos também é um pouco nesse caminho, Thiago? Por exemplo, o aluno que chega no ensino fundamental, numa escola totalmente diferente, e ele, claro, né, tem um grupo de amigos, já aquela patota formada, e aí esse é um momento também mais delicado, né? Muitas vezes ele pode não se sentir bem naquela turma, com os colegas novos. Como é que você lida com essas questões na sua escola, por exemplo? Na verdade, as séries mais avançadas, a gente percebe que a autonomia é muito maior do aluno, o aluno é muito mais autônomo. Então, hoje você entra numa turma de 6º ano e você encontra basicamente todos os alunos com o seu próprio smartphone. Então, a facilidade de comunicação está no smartphone, né? Os aplicativos de comunicação que te dão conexão em qualquer lugar do planeta, né? Em tempo real, sem onerar, né, a despesa na conta daquele aparelho. Então, essa autonomia faz com que o aluno tenha um contato muito mais regular por si só, sem precisar do estímulo do pai, sem precisar que o pai faça o contato, como foi esse caso. A minha filha mesmo, ela tem 5 anos e ano passado a gente mudou, né, aqui mesmo no Rio de Janeiro, só que a distância era grande, foram 50 quilômetros de distância de uma cidade para outra, e a gente se mudou no meio do ano, então foi um processo também parecido. E era o que a gente fazia, a gente mantinha contato com os pais anteriores, que havia uma amizade, e ela falava no telefone, eles se comunicavam. E ela se adaptou bem nessa escola nova? Ela se adaptou, mas demorou. Há momentos do choro, da reclamação, tô com saudade da tia, tô com saudade dos meus amigos, essa escola não é legal, a outra é legal, aí passa 1 hora, essa escola é muito legal. Então, ela põe a regra, aí a outra passa a ser legal, essa não. Então, houve essa dificuldade, mas ela se adaptou. A gente não pode se desesperar pela criança, né? Muitas vezes a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar no programa e há, na maioria das vezes, uma ansiedade dos pais. Os pais têm uma ansiedade muito grande pela adaptação o mais rápido possível dos filhos. E se os filhos perceberem essa ansiedade, eles vão se agarrar nessa ansiedade para alimentar o desejo que é, muitas vezes, continuar na antiga escola. Poxa, por que a gente não volta? Assim, e não tem que não ter o sofrimento. Acho que as pessoas querem que as coisas seja sem sofrer. Por que sem sofrer? Entendeu? O sofrimento mostra que você teve vínculo. Que faz parte do crescimento, faz parte do crescimento, da autonomia, das escolhas. Então, toda vez que você faz uma escolha, você tem uma perda de um lado e valida o que você viveu. Então, assim, tá bom, vamos tá chateada, eu estou entendendo, mas essa agora é a nossa opção. E aqui vai ser legal, vamos acreditar nisso. Se a troca foi feita, então alguma coisa aconteceu para que você tenha ido para uma nova escola. Pode ter sido um problema na escola anterior ou apenas uma escolha de uma outra instituição que, na visão dos pais, possa oferecer algo melhor para os filhos. Então, independente do que aconteceu anteriormente, se essa é a nova opção, ele tem que investir nessa nova opção, tem que investir na segurança do filho. Então, passar a segurança para os filhos, dar a confiança de que isso é apenas um processo de adaptação e ele vai acontecer, a criança percebe que não tem jeito. Então eu tenho que me acostumar a essa realidade e para a criança vai ser muito mais rápido também. Eu vou pedir para a Aline voltar a conversar com a gente. Aline, você me escuta? Escuto, estou escutando. Aline, qual foi o papel das escolas, né, nas quais as suas filhas estudaram? Você recebeu esse suporte realmente para adaptação? Com certeza você levou o caso específico aí da sua família, da mudança de cidades. A escola teve um papel também para a adaptação ocorrer de forma tranquila? Recebi, sim. Lá em São Paulo, na primeira semana, elas só podiam ficar 1 hora, 2 horas, era bem pouquinho, né? E aí eu tinha que buscá-las para elas irem acostumando gradativamente. Mas aqui, em Juiz de Fora, por enquanto, assim, eu fui conversar com a coordenadora, já expliquei, elas quiseram saber tudo sobre elas, como elas eram, personalidade e tal, mas já não teve, eu não sei se por questão de elas já estarem maiores, não tem esse negócio mais de deixar só 1 horinha. E eu acho que também, como elas estão começando no início do ano também, junto com todo mundo, né? Mas foi bem legal a troca, assim, sabe? De poder conversar com o coordenador, explicar a personalidade de cada uma. Muito bom. Aline, eu queria agradecer a sua participação no programa de hoje, compartilhar a sua história com a gente, viu? Um abraço.
Obrigada. Tchau. Gente, o tempo está passando rápido. Eu queria algumas dicas. Vou começar com a Márcia, porque a gente está falando, então, de públicos diferentes, de estudantes. Então, eu quero aquele aluno que está chegando na educação infantil, que começa a ter as lições de casa, que começa a realmente ter um trabalho pedagógico mais específico, mais focado. Como é que o pai ou mãe responsável que estão assistindo a gente pode lidar com esses momentos, criar essa rotina em casa também das lições de casa? Essa é uma mudança importante, né? Não é mais um bebê, tá virando uma criança. Olha só, eu acho que a grande adaptação, quando a criança é muito bebê, a adaptação é de um novo ambiente, né? Tá saindo da casa para um outro ambiente. Agora a gente está falando de readaptação, porque a criança é uma criança escolarizada. Então ela está mudando ou de cidade, ou de estado, ou de nível, né? E o pai tem que estar atento, primeiro, ir lá na escola, conhecer a filosofia da escola, conversar com a coordenação e antecipar isso antes do início das aulas. Porque às vezes a gente deixa para falar de escola no final de semana antes de começar. E para a criança isso não é legal, né? Não é importante que, umas 10 dias antes, a gente já começa a mudar o horário de rotina de sono. Já vamos lá ver o livro, já começar a ver o livro, o que vai estudar esse ano ou não. Já ir falando dessa escola para essa criança, para ele voltar para esse ano, porque eles gostam da rotina que ela vai enfrentar, né, a ansiedade, o que eu vou ter, que geralmente eles ficam encantados com tudo isso. E valorizar esse encanto. Se é uma escola que vai ter dever de casa, os pais têm que se organizar com o filho. Qual é o horário que a gente vai começar a fazer isso? É assim que você chegar da escola? Vai ser o espaço da organização e dar essa autonomia para a criança. Muitas vezes os pais acham que isso é uma tarefa deles e não é. Essa é uma tarefa do filho, né? A gente está ali como supervisor, como orientador, como suporte, mas às vezes a gente chega na escola, olha só, eu não consegui fazer o dever de casa. Opa, o dever de casa não era para o pai, era para a criança. Então, e isso é importante para a criança se sentir autônoma, se sentir responsável. Né? Para quando chega lá no ensino médio, ele saber fazer as escolhas dele, ele saber ser responsável pelas... Então, a segurança na autonomia no que fazer. E na responsabilidade. Que a gente tem falado tanto disso, e só que a gente não dá a responsabilidade. Então, eu acho que a dica começa já 10 dias antes a organizar a rotina de casa, a rotina de escola. Ver o melhor horário para estudar em casa, cada criança tem um ritmo Cada criança tem um ritmo, exatamente. Cada família tem um ritmo, tem um processo. Então, ele vai esperar o pai chegar em casa? Que horas esse pai chega em casa? Que horas esse pai chega em casa? Você fala muito de autonomia e, assim, é muito importante que os pais, muitas vezes, naquela ideia de proteção, eles não deixam as crianças terem as suas perdas, né? As suas derrotas. É um exercício que ela não conseguiu efetuar com perfeição, é uma pintura que ela deveria fazer numa série inicial. E eu falo com experiência mais da minha filha, né? E aí aquele aborrecimento, poxa, meu coleguinha fez um desenho lindo e o meu desenho ficou feio. Ela tem que ter esse feedback muitas vezes negativo, porque a gente não só aprende com os acertos, nós ficamos frustrados com erros. E as crianças têm que saber lidar com isso. Então, se a gente autoavaliações, críticas. Se ela não sofrer, né, essa repressão, vamos dizer assim, poxa, eu fui mal, o meu amigo foi bem, ela tem que saber lidar com isso. Então ela não foi bem, acontece, você tem que saber lidar também com a perda. Vai em busca disso, o que fazer a partir disso, né? E em busca do melhor. E aí você vai ter que lidar depois um adolescente frustrado. É aquele adolescente que, em casos extremos, se acha o perfeito e quando o professor tira meio ponto de uma questão, ele entra em parafuso, aquela reação absurda. A gente tem casos desse tipo. E isso são adolescentes que não conseguiram lidar muito bem com frustrações nas séries iniciais. E os pais, muitas vezes, protegem tanto no intuito de meu filho, preciso cuidar, que acaba não deixando a criança se frustrar, né, com essas perdas. Só esse ponto que o Thiago tocou agora no final do programa dava para um outro programa. A gente com volta a falar sobre o assunto. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer as dicas que vocês deram. Eu espero que a gente tenha conseguido levar até você que está nos assistindo, né, algumas orientações, algumas experiências, né? Com certeza, se você não está passando por essa fase, conhece alguém que está passando. Então, é um momento que todos que são pais, mães, responsáveis, tios, tutores vão passar com seus filhos, né? E acontece, a adaptação acontece, pode ser um pouquinho difícil no início, mas ela vai acontecer e de diferentes formas, nas diferentes fases. Eu queria muito agradecer a presença, a gente com certeza vai se ver, vai falar mais sobre esse assunto. Obrigada a vocês.
Obrigado. A você de casa, a gente agradece a companhia de sempre. Lembrando que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela da TV, mas que a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite no futuraplay.org. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!